Olá pessoal, olha só que interessante a história desse empreendedor. Um dono de uma cerâmica construída lá na década de 80, por volta de 1983. Ele desempenhou sua atividade por um longo tempo, até que no ano de 2023 ele resolve fazer um mega investimento. Um investimento que dobraria de tamanho toda a unidade fabril dele e que ia permitir a contratação de muitos colaboradores. Então ele vai num banco. Ele solicita então um empréstimo para investimento na sua unidade fabril, reúne toda uma papelada de documentos e se depara com um documento que ele não consegue atender de jeito nenhum. O que melhor, ele não tinha esse documento, então ele jamais poderia atender. E que documento é esse? Eu estou falando da licença de operação da atividade dele. Então cabe a esse empreendedor se regularizar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Afinal de contas, como é que a gente faz para regularizar uma atividade passiva de licenciamento ambiental depois que ela já está operando? Um dos instrumentos que a gente tem é a tal da licença de operação corretiva ou licença de regularização ambiental. Existem diversas nomenclaturas pelo país. Aqui em Santa Catarina, normalmente a gente usa a licença de operação corretiva. E a licença de operação corretiva, ela basicamente é uma licença de operação que visa regularizar uma atividade. Parece ser um pouco óbvio, né? Mas para a gente entender um pouco mais desse óbvio, isso é algo que gera muitas vezes dúvidas em alguns consultores, principalmente quem está começando agora e até em alguns experientes. O que de fato é essa licença de operação corretiva e o que instrui uma licença de operação corretiva? A licença de operação corretiva ela é uma licença única, ou seja, o empreendimento que se iniciou sem licença ambiental, ele vai buscar a sua regularização, ele vai buscar através dessa licença de operação corretiva. E essa licença de operação corretiva, o processo que instrui ela, é formado por uma longa cadeia de documentos. Porque significa que esse empreendimento ele não passou pelo trâmite do licenciamento ambiental ordinário. Isso significa que ele não teve uma licença ambiental prévia, ele não teve uma licença ambiental de instalação e muito menos uma licença ambiental de operação. Por isso, quando a gente busca uma licença de operação corretiva, nós devemos trazer toda a documentação que, em tese, seria exigida para a licença ambiental prévia desse empreendimento, para a licença ambiental de instalação desse empreendimento e, obviamente, para a licença ambiental de operação. Então nós vamos precisar reunir nesse processo de licenciamento desde documentos relativos a projetos, documentos relativos a eventuais alvarás, autorizações que já se tenha. Afinal de contas, não cabe aqui nós discutirmos eventualmente a viabilidade de fornecimento de água da companhia. Afinal de contas, se há viabilidade e ele já tem uma fatura de água, isso já aconteceu. São documentos que não precisam vir. Mas a fatura provando que ele já é atendido, sim. Então a gente tem algumas vezes algumas nuances dentro desse processo também. Além disso, nós vamos precisar também de documentos como matrícula do imóvel, né? Registros da operação, registro de geração de resíduos que eventualmente já ocorrem ali, né? A comprovação de todos os controles ambientais. É fundamental que para se buscar a regularização ambiental através de uma licença de operação corretiva, o primeiro ponto é os controles ambientais estarem devidamente implantados e, além de tudo isso, o estudo ambiental, né? O estudo ambiental e os respectivos programas ambientais. Ah, professor Vitor, mas como é que deve ser esses estudos ambientais? É a mesma coisa? Não parece fazer muito sentido. Que tipo de estudos ambientais será que são exigidos? Na prática, o que acontece é o seguinte: o estudo ambiental exigido, ele é proporcional ao estudo ambiental que é exigido para a própria atividade. Ou seja, se é exigido um relatório ambiental prévio, por exemplo, para o licenciamento de uma licença ambiental prévia de um determinado empreendimento, isso significa que na fase, quando for para regularizar esse empreendimento, será equivalente ao mesmo nível de detalhamento do estudo. Isso significa que eu devo apresentar, como consultor ambiental, um estudo que seja equivalente a um relatório ambiental prévio, um RAP, como a gente costuma chamar aqui em Santa Catarina. Porém, a redação dele ela é um pouco diferente, porque enquanto no relatório ambiental prévio, ou seja, qualquer outro estudo ambiental que fundamente uma licença ambiental de operação, todo ele você traduz muitas das informações relativas ao projeto no futuro, né? Você trabalha com verbos no futuro, então será implantado, será realizado, será feito pelo empreendedor. Quando a gente olha para um estudo que trata já da regularização do empreendimento, essa forma de redação, ela precisa mudar.
ela precisa mudar porque muita coisa já aconteceu, muita coisa já acontece. Então, quando você estiver falando de algo relativo ao passado daquele imóvel, você vai falar no passado. E quando você estiver falando em algo relativo àquilo que já acontece, você vai falar no presente. Pode parecer algo meio óbvio, mas é um pequeno detalhe que muitas vezes acaba colocando em descrédito o próprio estudo. Porque quem está lá dentro do órgão ambiental vai analisar e vai perceber isso. Então vai já dar a entender que você não sabe muito bem o que você está fazendo. Porque afinal de contas o empreendimento já está instalado. Não há como tratar algo que será feito se ele já tivesse sido feito. A gente precisa ser fiel também aos fatos. Um outro detalhe importante relativo a esse tipo de estudo é com relação à descrição da implantação do empreendimento. É muito difícil em empreendimentos mais antigos, como esse caso do exemplo da olaria que eu dei no começo desse vídeo, é muito difícil você conseguir buscar informações da época, de como que foi de fato construído e que tipo de resíduo gerou ou quanto de resíduo gerou, ou de que forma que os efluentes foram destinados na época da obra. Por isso, essas são informações que você não precisa colocar. Mas o fato de você não precisar colocar essas informações no estudo não significa que você deve deixar isso em branco. É fundamental que você esclareça isso para o órgão ambiental. Olha, o empreendimento foi construído em tal data, né? Traga as informações que você de fato tem. Você não precisa trazer detalhamentos de aspectos ambientais da fase de implantação, afinal de contas eles já aconteceram. A mesma lógica vale para a avaliação de impactos ambientais. Lá na avaliação de impactos ambientais, também não tem muita lógica você levantar eventuais impactos ambientais da fase de implantação, quando isso aconteceu às vezes há mais de 1, 2, 3 décadas atrás. Mas é fundamental prestar atenção nos potenciais impactos de operação e nas formas de mitigação ou monitoramento e controle desses potenciais impactos ambientais. Porque isso sim será um dos pontos principais do seu estudo ambiental. Afinal de contas, a licença ambiental de operação ela vai sair com a descrição dos controles ambientais e as condicionantes ambientais e os controles ambientais. E tudo isso nasce a partir de uma boa avaliação de impactos ambientais dentro do estudo ambiental. Caso contrário, o órgão ambiental ele vai te solicitar novos esclarecimentos, novas informações e o processo acaba se tornando muito moroso. E essa mesma regra ela vale para os programas ambientais. Então, se no processo de licenciamento ambiental corretivo nós temos que apresentar toda a documentação da licença prévia, da licença de instalação e da licença de operação, nós temos que apresentar toda a documentação formal exigida para o processo de licenciamento ordinário, como os estudos ambientais necessários para esse processo de licenciamento ambiental e os programas ambientais a nível executivo, ou seja, a receita do bolo. Se eventualmente há nessa unidade uma estação de tratamento de esgoto, de efluentes, por exemplo, é fundamental que você apresente o plano de monitoramento do efluente tratado, com um programa ambiental a nível executivo, porque a gente não pode mais nessa fase dizer que algo ainda será feito. As coisas já estão acontecendo e elas precisam ser regularizadas desde então. Isso significa dizer, ou melhor, reforçar a ideia de que os controles ambientais e principalmente os controles ambientais que tiverem relação com a legislação, eles devem estar em plena operação e em bom funcionamento. O que eu quero dizer com isso? Se há, por exemplo, exigência dentro da legislação independente do licenciamento ambiental de gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, isso deve estar acontecendo. Se há exigência dentro da legislação ambiental em relação ao tratamento de efluentes, isso deve estar acontecendo. Porque, senão, o empreendedor também estará sujeito a multas e infrações decorrentes dessas inobservâncias à legislação ambiental. E ainda assim, o empreendedor também estará sujeito às sanções do órgão ambiental através de multas durante a sua própria regularização. Infelizmente, isso é algo que a gente vem observando, é bastante comum dentro dos órgãos ambientais, no ato de análise de um processo de licenciamento ambiental corretivo, acabar expedindo a licença ambiental em conjunto com um auto de infração pela falta de licença ambiental. E aí agora é o momento que eu quero botar um parênteses e botar uma opinião minha, uma opinião minha em relação a isso. Inclusive eu já vi decisões judiciais, eu não quero aqui me ater em específico a elas, porque elas podem ter alterado no meio do caminho, elas podem alterar daqui em diante, mas eu já vi isso dentro de decisões judiciais, dentro da Justiça Federal inclusive, removendo esse tipo de multa por entender
que se você abre a possibilidade dentro da legislação para alguém se regularizar, não é justo que durante a regularização ele acaba sofrendo um auto de infração, ou seja, tendo um prejuízo. Isso acaba muitas vezes afastando, embora seja um auto de infração, vamos dizer assim, devido, porque se houvesse uma fiscalização ele seria autuado imediatamente, embora haja essa dívida, é importante a gente pensar também que, por outro lado, se há uma certeza que isso irá ocorrer, eu tenho absoluta certeza também que muitos empreendedores acabam não se regularizando a partir do momento que têm conhecimento da necessidade de uma licença ambiental, eles acabam não se regularizando justamente pelo receio de um auto de infração e do próprio desconhecimento de valores de multa e etc., que na cabeça deles pode muitas vezes inviabilizar a operação deles. Então eu defendo que esse auto de infração ele não deveria acontecer. Mas essa é uma opinião minha, do professor Vitor aqui, né? E não significa uma verdade absoluta. Mas então somente, por isso que eu fiz um parênteses aí, né? Mas é uma opinião minha, eu entendo que esse tipo de auto de infração não deveria acontecer. E aí vocês vão se perguntar assim, tá, professor Vitor, mas então é muito fácil. É só implantar qualquer atividade em qualquer lugar e, a partir disso, então, depois buscar a regularização. É para isso que serve, então, a licença de operação corretiva. Mas não é isso não, isso é uma outra coisa bastante importante. Licença de operação corretiva, ela serve para basicamente dois tipos de empreendimentos. Aqueles empreendimentos que foram implantados em uma época em que não era necessário o licenciamento ambiental, ou seja, foram implantados há muito tempo atrás, quando não havia ainda legislação que obrigasse aquela atividade a ser licenciada, como o caso da cerâmica que eu dei no começo desse vídeo. E um outro caso é realmente por algum descuido, de fato, real, verdadeiro, algum descuido, porque afinal de contas o empresário muitas vezes acaba sendo abarrotado de normas e regulamentos das mais diversas áreas e às vezes é comum sim, né? A gente não pode partir do pressuposto que há um dolo, um interesse. Portanto, vão haver empresários que, sem querer, acabam deixando isso passar. Então, ele tem o direito de se regularizar. Mas isso não deve ser um salvo-conduto para sair implantando atividades por aí que dependem do licenciamento ambiental, mas executam sem. Não é esse o objetivo. E a gente não pode enxergar isso dessa forma, porque caso contrário, daqui a pouco até essa possibilidade que o legislador dá da regularização, ela pode se findar. O que seria extremamente prejudicial tanto para os empreendedores, tanto para os consultores, tanto para a própria economia. E é isso, pessoal. Se você tiver mais alguma dúvida relativa à licença de operação corretiva, coloca aqui nos comentários que isso pode nascer outros vídeos a partir disso, eu posso mesmo responder ali. Então a gente acaba, né, ampliando esse debate, um debate que é tão importante dentro do licenciamento ambiental e que às vezes é muito pouco explorado. Por isso aproveite também e encaminhe esse vídeo para um dos seus colegas que trabalha na área do licenciamento ambiental, porque eu tenho certeza que isso de alguma maneira pode auxiliá-los. E eu peço também que não deixe de se inscrever no canal, porque aí o YouTube facilita a tua vida e ele vai te notificar todos os vídeos semanais que eu produzi e trazer aqui para o canal.